Eu vou começar o vídeo de hoje com a pergunta da Lari, que resume bem o que eu quero dizer. Dúvida: qual é a melhor solução para levantamento de piso? Enchimento, na verdade. Isopor, argila expandida, concreto leve ou alguma outra solução? Pra quem não sabe o que isso quer dizer, enchimento de piso, sabe quando você tem uma varanda um pouco mais baixo que a sala, por exemplo, num apartamento, e você quer deixar o piso nivelado, você quer integrar esses ambientes? O que você precisa fazer? Subir com aquele piso, encher aquele piso, encher a laje. Vou fazer aqui um resumo, tá bom? Dos 3 que ela me perguntou. Não vou falar sobre outra solução, vou falar mais sobre argila expandida, que sim, eu costumo usar, mas com menos frequência. Gente, cada caso é um caso, tá bom? Pra quem já me segue por aqui sabe que eu sempre brinco que depende. Cada situação a gente tem uma solução diferente. Pra quem não me segue ainda, já aproveita e já se inscreve. A argila expandida tem uma questão mais chatinha que você precisa deixar ela de molho pelo menos 24 horas pra ela ficar bem encharcada. E aí depois que você vai misturar com cimento, areia e mais água. Se essa mistura não ficar muito bem feita, essa argila pode subir e te dar uns probleminhas aí no futuro. O concreto celular, ou concreto leve, como é conhecido, na verdade é uma argamassa com microbolhas. Elas são geradas por um equipamento específico, por isso que você precisa de uma empresa especializada para fazer isso. Ele acaba saindo um pouco mais caro e não são todos concretos leves ou concreto celular que pode receber uma carga, um peso em cima. Sim, a gente tem vários que você consegue colocar uma carga boa em cima, mas a maioria serve mais para fazer enchimentos, preenchimentos e nivelamentos de lajes que não vão receber nenhuma carga. E o isopor, que é o que eu mais uso. São placas de isopor. Isopor, na verdade, é uma marca, gente. Eu não sei se todo mundo sabe. O nome certo é uma sigla, que é EPS. É uma sigla conhecida internacionalmente para poliestireno expansivo. E só por curiosidade, isso foi criado na Alemanha por volta de 1950. Existem vários tipos de isopor e cada um é usado por um segmento diferente. E aí você vai escolher isso conforme a sua necessidade. Você precisa pensar na densidade, na massa e no volume desse isopor, dessa placa. Eu vou ficar falando isopor porque é como a gente costuma chamar, né? Não é aquela placa que você vai comprar ali na esquina, sabe? Na papelaria, para o seu filho fazer o trabalho da escola. Não, gente. Essa geralmente é usada mais para embalagem, né? Porque ela é mais molinha. Então ela absorve bem o impacto sem danificar o produto, na verdade, que tá ali dentro. As placas mais usadas na construção civil são aquelas mais durinhas, que tem uma densidade mais alta. Sabia que nos Estados Unidos já é bem comum construções inteiras, paredes feitas com placas de isopor, não só no piso para fazer esse enchimento da laje, como a gente aqui no Brasil tá mais acostumado. Lá eles fazem literalmente os fechamentos das paredes e depois eles entram com um jato de argamassa para finalizar essas paredes. Ótimo, né? A gente podia, quem sabe, fazer um vídeo só sobre isso. Quem quiser já me pede. Bom, mas respondendo a pergunta da Lara, eu não sei se é a melhor, mas é a que eu mais costumo usar. Essa técnica de enchimento de laje, enchimento de piso com placas de isopor. A Fernanda Paris me escreveu: Paty, o meu pai nivelou a varanda do apartamento dele sozinho e ele encheu de cimento, pelo que entendi, só cimento, até ficar da altura da sala e depois colocou o piso. Pode isso? Pode dar algum problema? Olha só, Fernanda, se a altura for pequenininha, muitas vezes a gente nem consegue colocar um outro material ali naquela mistura do concreto, não consegue colocar placa de isopor ou argila expandida. Eu mesma já fiz muitas vezes esse nivelamento só fazendo ali um novo contrapiso pequenininho, baixinho, de 3 centímetros e já entrei com o porcelanato em cima. Qual é o problema que isso pode dar? A carga, sobrecarga, na verdade, na laje existente. Para isso, gente, existe uma conta. Você precisa procurar aí a construtora, o síndico, enfim, alguém responsável pelo seu condomínio que possa te dar esses números. Qual é a carga máxima por metro quadrado que você pode construir ali em cima, pode encher esse piso? Essa conta não é complicada, é bem simples, na verdade. Eu preciso entregar essa conta sempre quando eu vou fazer esse tipo de obra. E para isso, eu preciso saber qual é o material que a gente vai usar como revestimento, porque o peso do porcelanato é diferente do peso do ladrilho, que é diferente do peso de uma pedra natural, enfim. Para cada um, a gente tem ali uma continha
muretinha diferente. Se isso for muito alto, aí sim o seu pai deveria ter usado ou as placas de isopor, como eu comentei antes, ou a argila expandida. Por quê? A placa de isopor e a argila não serve só para baratear a obra, né? Para você, por exemplo, você tá fazendo ali um enchimento e você não quer gastar muito concreto, que é muito mais caro que o isopor, por exemplo. Isso, gente, acaba deixando mais leve. E essa é a principal questão nesse tipo de problema, se fosse para ter algum problema, porque você vai ter um peso muito maior se fizer só de concreto. Ah, deixa eu aproveitar e lembrar, se você quiser me fazer qualquer pergunta, é só colocar a hashtag Trocando Ideia nos meus vídeos ou nos vídeos do Esquadrão de Cinza. A Elizabeth me escreveu: Olá, Patrícia, tem uma questão sobre preenchimento de varanda. Se a guarda da varanda for até o piso, guarda, gente, é o guarda-corpo, sabe? O gradil. É porque a Elizabeth é de Portugal, quer ver? Eu vou chegar lá. Se a guarda da varanda for até o piso, ou seja, não tiver aquela muretinha, sabe, como se fosse uma platibanda, que geralmente existe ali no final da sua varanda com a grade por cima. Ela tá perguntando se não tiver essa muretinha. Uma pergunta boa. Como resolve o preenchimento, ou seja, o arremate, para que o piso da varanda não tenha um impacto na fachada? Parabéns pela paixão que demonstra no seu trabalho. E muitos beijos de Portugal. Obrigada, Elizabeth. Muitos beijos para Portugal. Eu tô adorando todo mundo aí de Portugal que tá me seguindo, de verdade. A gente tava com uma viagem prevista esse ano para Portugal, mas eu tive que cancelar porque o euro tá muito caro, gente. Na verdade, o real, né, tá ruim. Mas ano que vem, quem sabe, a gente vai. Aqui no Brasil, Elizabeth, sabe que não é muito comum, né? O guarda-corpo, ele tá apoiado ali no piso. Geralmente a gente tem essa mureta. Mas o que eu diria pra você fazer? De repente, criar ali como se fosse uma forma de madeira, com tábuas de madeira, pra você deixar um pouquinho afastado do seu gradil ou do seu vidro ali que tem a proteção da varanda. Não encosta, porque isso sim vai provavelmente te dar algum problema com a fachada. Deixa cerca de uns 15, 20 centímetros. Não sei se vai ser muito pra você. Você pode criar de repente ali um espaço de vasos, uma floreira. Pode ser uma ideia, mas não encosta. Cria, como eu te falei, uma forma. Cria então essa forma de madeira, faz o enchimento do piso, o nivelamento com a sala e o gradil vai ficar livre. Só depois cuidado com esse acabamento aqui, esse dente, essa altura do contrapiso. Não vai me pintar de uma cor muito cheguei ou colocar um revestimento muito cheguei, que aí podem reclamar lá de baixo. Olha só, importante, a base que a gente tá fazendo aqui, essa é a base da marcenaria, sabe? A gente já deixou pronta, você precisa fazer a base antes de fazer esse enchimento aqui com isopor ou argila expandida. Por quê? Se você colocar o bloco em cima do isopor, em cima do novo contrapiso, não vai ficar tão firme quanto colocar aqui embaixo. O que a gente fez? A gente cortou um pedacinho desse porcelanato antigo, original, a gente dá uma picotada para essa base aderir bem aqui embaixo. CRLNCV. Por que tem que ficar com espaço entre as placas de isopor? Essa eu vou responder lá na obra. Não, fala sério, Kleber. Se tivesse feito sob medida, não daria tão certo. Não é? Olha, a medida deu certinha, gente. Não, é tudo muito calculado, né? Isso aqui, olha, é super importante. Precisa deixar um espaço entre as placas. Não precisa ser um espaço exato, tá? Exatamente o mesmo, igual entre todas. Mas assim, de olho, deixa um espaço de uns 3, 4 centímetros aqui, porque a massa que vai entrar aqui em cima precisa preencher esses espaços entre as placas. Mole para ficar mais tranquilo. Ah, quanto mais molinho, mais fácil de entrar nos buraquinhos. Trabalhar, né? Esse aqui, ó, um espaçozinho, uma massinha aqui, ó, para ficar mais tranquilo. Aí faz isso aqui. Minha filha ia adorar fazer isso. Oh. Aí aqui. Ó, quando for mudar ponto de tomada, caminhar, mudança de ponto de elétrica, você pode caminhar entre as placas de isopor. Você corta um pedacinho da placa, coloca o conduíte aqui no meio para deixar o ponto onde você quer que fique. Ó,
Em cima da placa é que vai entrar a malha de aço e o novo contrapiso, que vai ter 3 centímetros de altura. Tá vendo como ainda tá mais baixo? Aqui, esse nível aqui é que vai ficar nivelado com o novo contrapiso. E o porcelanato, que está aqui, vai ser assentado com argamassa em cima desse novo contrapiso. Então, esses espaços servem exatamente para criar uma aderência do novo contrapiso que vai ser feito em cima dessa placa de isopor com a laje que está lá embaixo. Senão, o contrapiso vai ficar solto da laje. A gente precisa criar alguma comunicação de aderência para isso ficar firme. Tem gente que faz, inclusive, uns furos no meio das placas também. Além de deixar elas com esse espaço, onde você consegue preencher com cimento, faz também uns furos no meio das placas e enche também com esse cimento. Velezar que me escreveu sobre o nivelamento. Como que fica a verga que fica em cima da antiga porta? Geralmente você rebaixa o forro para ficar o mesmo ambiente? Não, eu não rebaixo o forro. Na verdade, existem duas situações diferentes. Se for uma verga, uma contraverga que a gente chama, só para fazer aquela sustentação ali do vão da porta ou da janela, que não tem função estrutural, ela não é uma viga, ela é uma verga. O que acontece? Você pode retirar, mas gente, se não for viga mesmo, se não tiver nenhum ferro ali, nada estrutural, consulta o engenheiro, consulta ali o condomínio, tenha certeza que aquilo não é estrutural. Se for só um enchimento, aí você pode retirar e sim nivelar o forro. A única coisa é que geralmente o forro da varanda, ele é um pouco mais baixo, ele é entregue pela construtora com uma altura maior, porque ali embaixo, ali dentro, passa o ralo, o esgoto da varanda do andar de cima. E aí, se você for rebaixar a sua sala naquela altura, pode ser que fique meio baixinho. A maior parte das obras que eu já integrei, esse pedacinho que tava ali em cima da porta era sim estrutural. E eu sempre precisei deixar e mantive forros com alturas diferentes. Dá uma sensação de quebra na integração? Sim, se você tivesse um forro, óbvio, 100% nivelado, você teria uma percepção de um ambiente mais integrado. Mas você pode disfarçar bem isso com o piso, que aí eu já vou emendar a pergunta da Igis Frade. Minha dúvida sobre nivelamento. Sempre fica melhor usar o mesminho piso? Mesminho, não sei o que eu tô falando, tá? Foi ela. Se eu colocar outro, perco a sensação de integração? Eu prefiro colocar o mesmo. Eu vou dar um exemplo. Sabe quando você tá andando ali na praça de alimentação do shopping? Imagina ou repara da próxima vez que você for. Quando tem ali o espaço das mesinhas organizadas no centro ou no canto, geralmente eles mudam o piso. Então você tá andando e de repente você faz uma curvinha assim, mesmo que não tenha nada na sua frente, porque a paginação do piso tem esse desenho e aí você acompanha esse desenho e você desvia daquelas mesas, mesmo que esteja vazio, que as mesinhas estejam ali amontoadas. Você vai seguir, a tendência, na verdade, é você seguir esse desenho da paginação, porque sim, você vai ter uma quebra do olhar ali. Geralmente eles usam pisos diferentes, exatamente para você ter essa sensação de espaços delimitados. Então, por exemplo, ali nas mesinhas um piso de madeira e na área de circulação um piso frio. Se você fizer isso com a sua varanda, deixar um piso diferente da sua sala, você vai ter essa mesma percepção, uma leitura que ali é um ambiente e aqui é outro. Mas pode ser que você queira fazer isso porque tem uma churrasqueira ali. Você está integrando, mas está mantendo a churrasqueira. E aí não vai fazer muito sentido você levar o piso de madeira, por exemplo, para aquela área onde cai gordura. E aí a função vai ganhar da forma. Tudo bem deixar piso diferente nesse caso. Ó, essa é a porta social e essa mesma paginação do piso, tá vendo? Isso aqui é um porcelanato, gente. 19 por 1,20, que imita uma madeira. É linda, né? A gente tá fazendo essa paginação, olha, escama de peixe que tá avançando pra cozinha. Na verdade, pro apartamento todo, inclusive pra varanda. Mas o que acontece? A varanda era mais baixa, então a gente tá subindo esse piso. Ah, essa pergunta também é boa, do Rick. Ele comentou, hashtag trocando ideia. Com o nivelamento da varanda, deixa ou tira o ralo existente? Olha só, Rick, tanto faz. Você decide se você vai precisar ter aquele ralo ali ou se não. De repente você vai entrar com a madeira da sala até o final da varanda. Não vai fazer sentido você ter um ralo ali porque você não vai lavar o seu piso de madeira. No apartamento da Frida, a gente tá deixando um ralo e fechando o outro. Eu tô deixando um existente já, a gente só
vai subir esse ralo, é super simples. É literalmente subir o ralo, tá? Ele vai continuar na mesma posição, na área da churrasqueira, porque ali vai se enrolar um balde, né? Um esfregão e uma água. Do outro lado, a gente vai ter uma salinha de estar. Então eu tô fechando aquele ralo porque não vai fazer sentido ele ali. Cleiton, nossa, muito bem lembrado. Queria muito que essa pergunta tivesse nesse vídeo. Oi, Paty, tudo bom? Sobre o nivelamento da varanda, você sempre fala para não esquecer de levantar a bancada de apoio. Porque, gente, muitas vezes quando você sobe o piso da varanda, as pessoas esquecem de subir a bancada, que foi pensada para ter ali seus 90 centímetros de altura com aquele piso baixo. A hora que você sobe, a bancada vai ficar com 75, vai ficar a altura de uma mesa, vai ficar muito baixa. Então você precisa subir aquela bancada. É isso que ele tá falando. Mas a pergunta dele é: mas e a churrasqueira? Não fica baixa também? Tem alguma altura padrão para ela? Não, a altura padrão não tem. Mas ela vai ficar assim, mais baixinha também, do mesmo jeito que a bancada. A bancada a gente consegue subir fácil. A churrasqueira você consegue subir, mas é um pouquinho mais chatinho. Geralmente você tem que fazer um complemento ali em cima de tijolinho refratário ou lajota refratária e subir a coifa, porque senão a coifa vai ficar ali com uma altura muito baixa. É mais chatinho? É possível? É. E a Renata me escreveu: oi, Paty, pergunta sobre nivelamento de varanda. Como fica quando temos uma porta de correr no meio, entre a varanda e a sala? Olha só, Renata, muitas vezes as pessoas tiram essa porta de correr. Claro, você precisa perguntar no seu condomínio, eu devia ter falado isso lá no começo, né, do vídeo. Mas enfim, isso de nivelar o piso com a varanda, retirar a porta de correr, são regras do condomínio. Você precisa ver se todo mundo ali tá de acordo, porque senão vão dizer que você tá alterando fachada. Mas vamos supor que sim, que pode tirar essas portas de correr. Se você quiser, então, deixar todo mundo integrado, varanda, sala, churrasqueira, fechar, né, fazer aquele fechamento de vidro lá fora na varanda, ok, não tem problema nenhum, é só você retirar antes de fazer esse complemento aí, essa reforminha no piso. Agora, se você quiser manter, não tem problema nenhum. Você vai ter o seu piso nivelado com uma porta de correr no meio. Adorei esse vídeo, gente. Eu tava louca pra falar sobre isso, porque eu já falei tanto sobre varanda integrada com a sala, mas eu nunca tinha entrado assim em tantos detalhes. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre outros assuntos, me perguntem. Me fala se gostou do vídeo, se inscreve no canal e no canal da Dissenza. Beijo, valeu, tchau!